Após 27 anos de silêncio, o príncipe William fez o que ninguém esperava. Ele abriu o túmulo da princesa Diana. Mas o que ele viu lá dentro não era apenas algo pessoal. Ele ficou pálido, sem palavras e visivelmente abalado, o que foi escondido por décadas e porque agora este momento chocou todo o mundo da realeza. A porta proibida se abre 27 anos após a trágica morte da princesa Diana. Algo inimaginável aconteceu. O príncipe William, agora futuro rei e pai de 3 filhos, estava diante do túmulo lacrado de sua mãe. Um lugar que ele evitara por quase 3 décadas. Mas naquele dia, o ar era diferente. Um silêncio pesado pairava no ar. A porta proibida estava prestes a se abrir. A permissão para a exumação havia sido concedida discretamente encoberta por camadas de protocolo real e documentação legal. Apenas um pequeno grupo de pessoas próximas sabia que isso estava acontecendo. Não foi feito por cerimônia ou para chamar a atenção da imprensa. Foi feito em nome da verdade, e a verdade exigia que o passado fosse desenterrado. O local era Althorp, a casa de infância de Diana, onde seu corpo foi sepultado em 1997, em uma ilha no Lago Oval. Durante anos, permaneceu intocado, mas nos bastidores uma descoberta, possivelmente um fragmento de carta ou novas evidências forenses, levou a família a agir. A decisão final, porém, coube a William. Ele concordou a contragosto em silêncio, mas com determinação. A segurança na área era rigorosa. Sem imprensa, sem família, exceto William. Especialistas médicos, equipes forenses e conselheiros reais o acompanhavam em silêncio enquanto se aproximavam da cripta. O vento mal se movia. O lago estava calmo. Era como se a própria terra soubesse o que estava prestes a acontecer. Quando a lápide que cobria o túmulo foi removida, a temperatura caiu. Um frio repentino e inexplicável subiu como se o passado estivesse esperando para respirar novamente. No instante em que o caixão ficou à vista, a expressão de William mudou. Sua compostura habitual, praticada, refinada, principesca, ruiu. Ele empalideceu. Tão pálido que uma testemunha descreveu como se a cor estivesse abandonando sua alma. Quando a luz incidiu sobre o caixão, a realidade selada do local de descanso eterno de sua mãe tornou-se palpável de uma forma inédita. Não através de fotos granuladas, não através de luto público. Essa era Diana, como fora deixada selada na madeira em segredo. E agora seu filho estava cara a cara com o silêncio que ela deixara para trás. Ele não disse nada. Ele não se mexeu, simplesmente ficou olhando com os olhos arregalados, mandíbula travada, coração acelerado. E, no entanto, isso era apenas o começo. Primeiro vislumbre do interior do túmulo. A primeira visão do interior do túmulo de Diana deixou todos os presentes atônitos. O caixão, embora lacrado por quase 3 décadas, mantinha-se em ótimo estado. Mas os artefatos ao redor, os vestígios de uma vida interrompida, contavam uma história mais sombria. Os itens enterrados com ela haviam se deteriorado. Fragmentos de cartas pessoais, um rosário e um lenço de seda, outrora belo, jaziam desbotados e desfiados perto da base. Ainda mais perturbador era o estado da própria câmara funerária. Partes da alvenaria pareciam ter sido adulteradas. Um pequeno painel, outrora considerado decorativo, estava ligeiramente entreaberto. Arranhões ao redor do lacre sugeriam que ele havia sido aberto ou pelo menos perturbado algum tempo depois do sepultamento original. Essa descoberta por si só causou arrepios na equipe forense. Mas foi quando o caixão foi cuidadosamente aberto com um aceno de aprovação tenso de Williams que a situação passou de solene para chocante. Por dentro, o corpo estava parcialmente preservado, mas apresentava sinais que não correspondiam aos relatórios oficiais. Os peritos notaram fraturas incomuns nas costelas e na pelvis incompatíveis com os ferimentos documentados do acidente de carro.
Havia também hematomas nas omoplatas e indícios de possíveis marcas de cinto de segurança nos braços. Mais preocupante ainda, foram encontrados vestígios de manipulação cirúrgica em áreas não mencionadas na autópsia original. Um envelope lacrado encontrado ao lado do corpo continha o que parecia ser um bilhete pessoal. Estava descolorido, parcialmente rasgado, mas legível em alguns trechos. Nela, palavras tênues: traição, proteger. Eles mentiram. Era impossível verificar na hora, mas o suficiente para deixar todos na sala em completo silêncio. Um dos consultores médicos teria sussurrado: "Isso muda tudo." William, ao ver tudo aquilo, os artefatos, as cicatrizes, a sugestão de segredos enterrados com ela, recuou visivelmente abalado. Sua respiração tornou-se superficial, seus olhos fixos no fragmento da carta, incapaz de processar o que estava vendo. Algo estava errado, completamente errado. E isso não era apenas uma revisitação do luto, era uma porta de entrada para uma verdade que alguém tentara enterrar junto com ela. O que estava oculto agora estava prestes a explodir. As descobertas médicas chocaram os especialistas. Enquanto o túmulo era selado novamente e os restos mortais de Diana eram cuidadosamente transferidos para uma clínica particular, para estudos adicionais, a sala deixou de ser um local de ritual para se tornar um local de investigação. Uma equipe de patologistas forenses, toxicologistas e analistas de trauma cuidadosamente selecionada sob sigilo real começou a desvendar discretamente uma verdade que nunca havia sido revelada. O que descobriram chocou até mesmo os profissionais mais experientes. Embora a autópsia oficial de 1997 tenha atribuído a morte de Diana a lesões internas causadas por trauma contuso em um acidente de carro, novas imagens e análises de tecido revelaram inconsistências. Diversas fraturas não correspondiam ao ângulo de impacto descrito na colisão. Uma fratura na costela, perto do externo, uma fratura na articulação do quadril e microfraturas ao longo da clavícula levantaram suspeitas imediatas. Um médico teria dito: essas não são as lesões que se esperaria de uma colisão frontal em alta velocidade. Não nesse padrão. Igualmente perturbadoras eram as marcas de hematomas, marcas ao redor dos pulsos e da parte superior dos braços. Sugeriam possível contenção ou manipulação nos momentos anteriores ao impacto. Sinais ignorados ou descartados na autópsia original. Eram tênues, quase imperceptíveis após tantos anos, mas estavam lá. Ainda mais intrigante era a presença de vestígios cirúrgicos. No abdômen de Diana havia marcas de incisão e sinais de intervenção interna. Os especialistas observaram que um órgão havia sido removido e armazenado separadamente, um ato extremamente incomum a menos que instruído especificamente, mas não havia registros que autorizassem tal procedimento. Então veio o exame toxicológico. Apesar de décadas de decomposição, foram encontrados vestígios de compostos desconhecidos em amostras de tecido preservadas. Não o suficiente para confirmação, mas o bastante para levantar sérias suspeitas. Um composto químico estranho sem qualquer ligação com os medicamentos que Diana já havia tomado. Essas não eram apenas anomalias, eram contradições, inconsistências violentas e deliberadas que levaram a uma conclusão aterradora a começar a tomar forma. Não foi apenas um acidente. Pode ter sido forjado. Em particular, o patologista ponderou se deveria informar William imediatamente. Mas a notícia se espalhou rapidamente pelos canais reais. E em poucas horas, uma barreira de proteção estava sendo erguida em torno das descobertas. Os advogados do palácio foram informados. Estrategistas de relações públicas elaboraram comunicados para o caso de a história vazar. Uma fonte interna descreveu posteriormente o clima como de pânico controlado. Para William, a verdade estava vindo à tona. E foi mais sombrio do que qualquer coisa que ele jamais estivera preparado para enfrentar. O colapso emocional de William.
De volta à propriedade, longe das câmeras e da cerimônia, o príncipe William desmoronou. A força que ele demonstrara em cada entrevista, cada aparição, cada ano, desde 1997, finalmente se quebrou. Ele havia permanecido como um soldado ao lado do caixão de sua mãe quando criança. Ele havia trilhado o caminho do luto ao dever sem jamais se abalar publicamente. Mas o que ele viu dentro daquele túmulo rompeu todas as expectativas. Após ouvir o relatório completo, William saiu da sala de reuniões em silêncio, sem perguntas, nenhuma objeção. Apenas um olhar indecifrável. Mas ao chegar ao corredor externo, um de seus assessores mais próximos presenciou o ocorrido. Seus ombros caíram, sua respiração tornou-se superficial. E ele se apoiou contra a parede de pedra como se o peso da história finalmente o tivesse alcançado. Ele sussurrou uma frase. Eles mentiram para mim. Ele não estava mais apenas de luto. Ele estava em choque e se sentia traído, não apenas pelas pessoas responsáveis pelo acobertamento, mas por um sistema que o manteve na ignorância por 27 anos. Sua mente revisitou tudo o que lhe haviam contado durante a infância. Sobre o acidente, os médicos a versão oficial dos acontecimentos. Tudo agora parecia um roteiro. Uma mentira escrita para proteger a verdade de outra pessoa, não a de sua mãe. Conforme a dor o consumia, as lágrimas vieram, silenciosas a princípio, então incontrolável. Não era o choro de um homem destruído, mas as lágrimas silenciosas de alguém que havia mantido tudo enterrado por tempo demais. E agora, diante das consequências de uma descoberta que jamais desejou, tudo veio à tona. Seus conselheiros entraram correndo, oferecendo conforto, lenços de papel e apoio. Mas William não estava ouvindo. Ele encarava a parede ao fundo, perdido em lembranças. O último telefonema, a caminhada fúnebre, as manchetes. A traição. Todo esse tempo, ele disse, todo esse tempo estávamos honrando a história errada. Ao cair da noite, uma nova chama se acendeu dentro dele. Aquilo não havia acabado. Ele entrara naquele túmulo em busca de paz. Em vez disso, ele saiu com uma missão. Fragmentos de uma carta escondida. Ou uma pista. Quando os investigadores pensavam já ter visto tudo o que a tumba tinha para revelar, algo mais apareceu. Pequeno, frágil e quase despercebido. Um auxiliar funerário, ao examinar a borda do interior do caixão, notou um objeto dobrado, pressionado sob um forro de veludo deteriorado. À primeira vista, não parecia nada, apenas um pergaminho desgastado pelo tempo encostado na madeira. Mas ao ser cuidadosamente levantado e desdobrado, revelou parte de uma carta manuscrita borrada pelo tempo e pela umidade, mas inegavelmente autêntica. Em um dos cantos estavam as iniciais D.C. Diane Spencer. Não era uma carta completa, mas as palavras que restaram eram arrepiantes. Se algo acontecer, protejam William. Dirão que foi o destino. Mas eu sei que não é bem assim. Outra linha quase ilegível dizia: temo a traição interior. A caligrafia era fiel ao estilo bem conhecido de Diana, inclinado, emotivo, pessoal. Os especialistas interromperam imediatamente toda a atividade. O fragmento foi fotografado, lacrado e entregue a um arquivista para preservação imediata. A notícia chegou a William em menos de 1 hora. Ele exigiu vê-la sozinho. Em um quarto reservado com luvas e mãos trêmulas, ele leu as palavras restantes. Embora desbotadas, elas o atingiram em cheio no coração. Aquilo não era apenas uma despedida de mãe. Era um aviso, um apelo, uma profecia. Até então, as alegações de Paul Burrell sobre cartas escondidas haviam sido ignoradas pelo palácio. Mas isto era palpável e estava dentro de seu túmulo. Os assessores debateram se essa carta tinha alguma ligação com as outras que Diana havia escrito durante seus últimos meses, muitas das quais desapareceram, ou, segundo rumores, foram destruídas. Alguns alegaram que ela havia escondido mensagens em locais diferentes, temendo ser vigiada. Se esta fosse uma delas, a verdade completa ainda poderia estar por vir. Para William, aquele fragmento de carta mudou tudo.
Ela sabia, ele sussurrou. Ela sabia de alguma coisa. Isso confirmou o que seu coração há muito temia. Sua mãe morreu assustada, não apenas com medo dos paparazzi, mas de pessoas em quem ela um dia confiou. E agora, com esse bilhete em mãos, William percebeu que tinha provas, não apenas suspeitas. Não era apenas tristeza, mas a prova de que algo estava profundamente errado. E alguém em algum lugar tentara enterrar isso junto com ela. Mas não ficou escondido. Não mais. A reação da realeza a portas fechadas. Em poucas horas, a descoberta chegou aos mais altos escalões da família real. E a reação foi imediata. O palácio entrou em estado de crise. Assessores de alto escalão reuniram-se na Clarence House para uma reunião de estratégia de emergência. O rei Charles foi o primeiro a ser informado, seguido pela rainha Camila. Fontes dos bastidores descreveram o clima como tenso, atordoado e visivelmente abalado. Até mesmo os assessores mais serenos tiveram dificuldade em encontrar uma explicação tranquila para os fatos que estavam surgindo. A versão oficial do palácio foi minimizar o evento, tratando-o como uma manutenção programada e uma revisão de preservação respeitosa. Mas ninguém dentro da empresa acreditava que o público acreditaria nisso. Não quando já circulavam rumores sobre as descobertas médicas e o fragmento da carta. A situação era demasiado complexa, demasiado emotiva e demasiado ligada à memória pública. Segundo consta, Charles pediu discrição, dizendo: isto não pode tornar-se outro circo mediático. Mas quem estava presente na sala percebeu a situação. Ele estava abalado. O medo não era apenas em relação às manchetes, era sobre o que mais poderia vir à tona. Camila, por outro lado, manteve-se praticamente em silêncio. Uma fonte próxima à família descreveu seu comportamento como sereno, porém frio. Outra afirmou que ela foi a primeira a levantar a possibilidade de medidas legais, sugerindo que os veículos de comunicação fossem advertidos com ameaças de processos por difamação caso os vazamentos se intensificassem. Mas a realidade era clara. Eles estavam encurralados. O público adorava Diana. Sempre foi assim. E agora, com William no centro dessa tempestade que se desenrolava não como príncipe, mas como filho em busca de justiça, o palácio não podia se dar ao luxo de parecer que estava escondendo algo. Ligações privadas foram feitas para advogados assessores de imprensa e aliados importantes no governo. Foram elaboradas declarações para minimizar os danos. Era preciso ter cautela. Não negar nada, mas confirmar pouco. Entretanto, dentro do palácio de Kensington, William tomava uma decisão bem diferente. Ele não estava interessado em distorcer a história. Ele queria a verdade. Não se trata da coroa, disse ele aos seus conselheiros. Trata-se da minha mãe. Mas a portas fechadas, outros viam as coisas de forma diferente. Uma silenciosa luta pelo poder havia começado não apenas em torno da memória de Diana, mas também em relação ao futuro da monarquia. E pela primeira vez em anos, a máquina real não se sentia intocável. Sentia-se vulnerável porque um túmulo havia sido aberto. E com isso, décadas de silêncio se foram, vazamentos, manchetes e a fera da mídia. Pela manhã, o silêncio havia se estilhaçado. Apesar das rígidas restrições e acordos de confidencialidade, alguns detalhes da tumba vazaram. Não completamente, mas o suficiente para causar grande alvoroço. Algumas fotos. Um sussurro numa carta. Comentários discretos de um assessor real abalado. Foi tudo o que bastou. As manchetes estavam por toda parte. Príncipe William devastado pelo choque. Descoberta de túmulo. Fragmentos da última carta de Diana foram encontrados e temia-se por sua vida. Teria sido apenas um acidente. Os tabloides aproveitaram o momento, publicando reportagens de página inteira, com maquetes do túmulo, reconstruções imaginárias da carta e cronologias que ligavam a morte de Diana a uma conspiração que durou décadas. Os noticiários da televisão exibiram painéis de especialistas analistas e especialistas em linguagem corporal, todos dissecando cada detalhe dos movimentos de William desde a exumação. A internet imparável.
No TikTok, homenagens emocionadas a Diana se multiplicaram, muitas terminando com sua entrevista de 1995 para o programa Panorama e a frase marcante: "Éramos 3 neste casamento". No Reddit, tópicos de teorias da conspiração explodiram com milhões de visualizações, revivendo desde o envolvimento do Mi-6 até especulações de que Diana teria tentado forjar a própria morte. O Twitter ficou entre os assuntos mais comentados, com as hashtags Justiça para Diana, A Verdade sobre o Túmulo e William Saab. A equipe de relações públicas da família real se mobilizou para conter as consequências. Um comunicado cuidadosamente elaborado foi divulgado. Sua Alteza Real, o Príncipe William, visitou recentemente o memorial de sua mãe, a Princesa Diana, para um momento de reflexão pessoal e privada. Quaisquer rumores além disso são mera especulação, mas já era tarde demais. Nos bastidores do palácio, o pânico se transformou em frustração. Charles temia que isso pudesse desfazer anos de estabilidade arduamente conquistada. A equipe de Camila trabalhou incansavelmente para mantê-la longe dos holofotes, mas seu nome começava a ressurgir, especialmente em publicações online que associavam a memória simbólica do sofrimento de Diana à máquina real ainda no poder. Alguns assessores insistiram para que William fizesse uma declaração pública. Ele recusou. "Não é algo que eu explique à imprensa", teria dito. "É algo que resolvo com a verdade." Enquanto a monarquia cambaleava sob o peso do seu passado, uma coisa ficou clara. A história de Diana não estava mais terminada. Ela apenas havia sido reaberta. Teorias ressurgem, antigas feridas se reabrem. Com o frenesi da mídia, agora global, a atenção se voltou para o que muitos tentaram esquecer: o acidente original e as perguntas que nunca desapareceram. Em 1997, a versão oficial era clara. Diana morreu em um trágico acidente causado por um motorista embriagado que tentava fugir dos paparazzi. Mas agora, cada detalhe estava sendo revirado e milhões se perguntavam e se essa história nunca tivesse sido real. Nomes do passado ressurgiram como fantasmas. Dodi Fayed, companheiro de Diana, também morreu no acidente. Henry Paul, o motorista, foi totalmente culpado. Mas, segundo relatos, não estava embriagado, de acordo com novos exames toxicológicos contestados. O Fiat Uno branco, o misterioso carro visto raspando o veículo de Diana antes de entrar no túnel. E, claro, Mohammed Al-Fayed, pai de Dodi, que durante anos afirmou que o acidente foi um assassinato. Ela estava grávida. Eles não podiam permitir, ele disse certa vez. Eles a silenciaram. Na época, essas declarações foram descartadas como divagações emocionais. Mas agora, após a exumação, as pessoas as ouviam de forma diferente. As alegações de Paul Burrell, há muito ignoradas, de que Diana lhe entregou um bilhete prevendo sua morte, voltaram a ser o foco das atenções. A linguagem daquele bilhete refletia de forma assustadora o fragmento encontrado na tumba. Palavras como medo, traição e acidente agora soavam proféticas. De repente, o que antes era descartado como mera fofoca sensacionalista começou a soar como um padrão. Até mesmo jornalistas respeitados voltaram a participar da discussão. Antigos produtores da BBC admitiram em privado que houve pressão para evitar aprofundar as hipóteses sobre o acidente. Ex-funcionários da realeza, já aposentados há muito tempo, começaram a falar anonimamente, descrevendo o medo crescente de Diana em seus últimos meses, sua crença de que seus telefones estavam grampeados e suas suspeitas de que estava sendo vigiada. E o público, eles se lembraram. As vigílias à luz de velas. O mar de flores em frente ao Palácio de Kensington. A sensação de que a morte dela nunca fez muito sentido. Para muitos, o túmulo se tornou mais do que um espaço físico, era uma ferida simbólica. Reaberto sangrando novamente e impossível de ignorar. E enquanto as perguntas surgiam com mais intensidade do que nunca, William estava no centro de tudo. O filho de Diana,
a herdeira de um trono construído sobre o silêncio, agora carregando a única coisa que ninguém mais jamais teve, a verdade enterrada com ela. Cruzada de William começa. Durante a maior parte de sua vida, o príncipe William fez tudo o que se esperava dele. Ele representou o papel, ele vestiu o uniforme. Ele manteve-se firme. Mas depois do que testemunhou dentro do túmulo de sua mãe e do que leu naquela carta frágil e semi-enterrada, algo mudou. Não apenas nele, mas ao seu redor. Não se tratava mais de luto, agora era uma missão. William reuniu-se discretamente com seu advogado. Ele fez um pedido direto reabrir os arquivos, investigar o que foi omitido, ocultado ou ignorado em 1997. Ele queria ter acesso a relatórios médicos, registros de vigilância, arquivos do MI6 e até mesmo a comunicação entre autoridades britânicas e francesas, na época da morte de Diana. Fontes internas afirmam que ele também contatou membros da equipe original da Operação Paget, a unidade que investigou a morte de Diana no início dos anos 2000. Muitos já haviam se aposentado. Alguns estavam relutantes, mas quando ouviram quem estava perguntando, deram ouvidos. Quero a verdade, William teria dito a um ex-funcionário. Não para gerar manchetes, era para ela. Mas esta não era apenas uma investigação particular. A situação começava a afetar sua vida pessoal. Nos bastidores do palácio, a tensão com o rei Charles aumentava. O rei acreditava que investigar o passado só dividiria ainda mais a família. Camila, já abalada pelo renovado escrutínio público, estava profundamente desconfortável com o rumo que as coisas estavam tomando. E então havia Harry. Apesar do distanciamento bem documentado entre eles, William entrou em contato. Os dois príncipes não conversavam abertamente há meses. Mas isto era diferente. A mãe deles ainda os prendia. E se havia um momento para se unirem, era este. William contou-lhe o que havia sido encontrado. A carta. As inconsistências! As novas perguntas! Harry ouviu atentamente. Fontes próximas ao círculo de Sussex o descreveram como abalado e furioso, mas acima de tudo pronto para ajudar. E assim os dois irmãos, antes separados pela instituição, começaram a se unir por algo maior do que ambos. A verdade de Diana. Advogados foram contratados em diversas jurisdições, reuniões foram iniciadas entre a equipe de William e especialistas forenses internacionais. Até mesmo as autoridades parisienses, antes relutantes em reabrir qualquer assunto, foram discretamente envolvidas na discussão. A coroa esperava que isso permanecesse em segredo, mas agora estava se movimentando. E o príncipe William estava à frente da investida, não como herdeiro, mas como filho dela. Um túmulo falou, e o trono estremeceu. Na história da monarquia britânica, poucos momentos abalaram tanto suas entranhas quanto este. Um túmulo se abriu. Uma carta encontrada. E um futuro rei agora assombrado pela voz de uma mãe silenciada cedo demais. Isso não era apenas um mistério. Aquilo se tornara um acerto de contas. Porque quando William entrou naquela cripta, ele não estava apenas visitando um túmulo. Ele estava entrando em um capítulo selado da história. Uma que a coroa havia cuidadosamente fechado, trancado e enterrado, esperando que o tempo fizesse o resto. Mas o tempo não esqueceu. E Diana também não. O túmulo antes, apenas um lugar de luto, tornara-se um mensageiro. Seu silêncio quebrado, seus segredos vindo à tona. O que antes era considerado uma tragédia, agora era visto como uma traição. E o que começou como um momento pessoal de encerramento transformou-se em um despertar público. O passado ainda não terminou conosco, sussurrou uma fonte da realeza. E Diana nunca foi embora de verdade. Dentro do palácio, o medo se instalou como poeira. Não era medo de escândalo, a família real já havia enfrentado muitos. Mas sim medo do que isso significaria dali em diante. Medo do que mais poderia ser descoberto.
Temia-se que a própria narrativa da monarquia moderna, tão cuidadosamente construída, pudesse agora desmoronar. E no centro de tudo estava William, não mais o herdeiro obediente que caminhava atrás do caixão. Agora o portador da verdade, o protetor do legado, o homem disposto a abrir as portas que a coroa mantinha fechadas. Ainda não se sabe se o mundo algum dia verá todo o conteúdo do túmulo de Diana. Mas uma coisa é certa, ele falou com o filho dela. E agora o mundo está ouvindo? Justiça, sussurrou William certa vez, ela merece. E nós também. O que acontecerá a seguir, ninguém sabe. Mas o trono já não é mais firme. E a voz de Diana já não se cala. O que o príncipe William viu dentro do túmulo da princesa Diana permanece um segredo bem guardado. Mas pessoas próximas a ele dizem que ele não é o mesmo desde então. Esta não foi apenas uma visita real. Foi um acerto de contas, um confronto com a perda, o legado e as perguntas sem resposta que cercam a trágica morte de sua mãe. Para William foi uma jornada pessoal rumo ao luto, à memória e talvez à verdade. E para o mundo é um lembrete de que algumas feridas, por mais nobre que seja o sangue, nunca cicatrizam completamente. Uma coisa é certa, o que quer que ele tenha encontrado naquele dia moldará seu caminho como filho e futuro rei.